Imagine um menino sozinho em um imenso deserto, sem comida, sem água, prestes a morrer. Sua mãe chora em silêncio e se afasta, incapaz de ver o filho desaparecer. O menino não tem caminho, nem herança a seguir. Sua família o rejeitou, seu pai o esqueceu e a promessa que um dia lhe foi feita parecia ter sumido, até que o céu respondeu. Uma voz rompeu o silêncio. Deus ouviu o choro do menino. Essa cena, muitas vezes ignorada nos textos bíblicos, carrega um dos momentos mais poderosos e misteriosos de redenção em toda a Escritura. Como um menino rejeitado se tornou o ancestral de líderes. Por que profetas mencionam seu nome muito tempo depois? O que Ismael representa para quem hoje se sente deixado de lado e invisível? Essa não é apenas a história de alguém que sobreviveu às dificuldades. É o reflexo de todos que já foram descartados e, mesmo assim, alcançados pela misericórdia de Deus. Um mistério antigo envolve a jornada de Ismael. Um mistério que atravessa a história e ainda sopra nos ventos do Oriente. Você está prestes a entender por que Ismael nunca foi apenas um personagem secundário na Bíblia. Caminhe conosco pela transformação de Ismael em uma figura de força, fé e destino, mesmo quando muitos o viraram as costas. Uma terra seca entre Canaã e o Egito. O sol queima a areia. Uma mulher caminha sozinha. Ela espera um filho, está fraca, sem fôlego. O silêncio ao redor é imenso, mas alguém a escuta. O nome dele seria Ismael. E mesmo antes de nascer ou abrir os olhos, ele já havia sido escolhido por Deus. Abraão não escolheu o nome, nem Agar. Ele foi dado do alto, um nome cheio de significado e peso. Ismael significa Deus ouve. Não foi um nome escolhido por carinho, mas como resposta a um clamor desesperado. Mesmo assim, o nascimento de Ismael não trouxe o fim do sofrimento. Foi apenas o começo. Ismael nasceu de Abraão e Agar, uma serva egípcia. Agar não foi amada, foi usada no desespero. Sara, a verdadeira esposa de Abraão, não podia ter filhos. Num esforço humano para apressar o plano divino, ela ofereceu Agar ao marido. Foi assim que Agar engravidou, mas o que parecia uma solução virou uma ferida profunda. A partir daquele momento, uma criança começou a crescer. E também a inveja. Grávida, Agar fugiu. O peso emocional era demais. As palavras de Sara machucavam. Sua presença era insuportável. No deserto, Agar caiu no chão. Estava sem forças, sem água, sem rumo. Nesse momento de total fraqueza, um mensageiro de Deus apareceu. Ele a viu, a ouviu e falou palavras que mudaram sua história. Você está esperando um filho, disse o anjo. Vai chamá-lo de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu sofrimento. Gênesis 16:11. Ela estava fugindo da dor, mas foi encontrada pelo olhar divino. Mas a mensagem não parou aí. O anjo falou sobre o futuro do menino. Ele será como um jumento selvagem, livre, feroz, indomável. Estará contra muitos, e muitos estarão contra ele. Gênesis 16:12. Seu espírito seria rebelde, feito para o confronto. Não foi criado para camas macias ou mãos delicadas, mas para o calor, o vento e a dureza. Esse menino não cresceria entre cortinas finas, mas sim moldado pelas tempestades do deserto. Agar, chocada, caiu no chão, lágrimas misturadas à areia. Pela primeira vez, alguém, não, o próprio Deus, reconheceu sua dor. Ela exclamou, Tu és o Deus que me vê. Gênesis 16:13. O lugar foi chamado de Beer Lahai, que significa poço daquele que me vê. Naquele instante, quem era invisível se tornou visto, e o nome do menino foi selado para sempre. Agar voltou. Ela voltou ao acampamento, voltou para Sara, mas não era mais a mesma mulher. Agora, ela carregava mais que uma criança, carregava uma promessa divina. O tempo passou e numa noite tranquila, Ismael veio ao mundo.
Abraão abraçou o filho e lhe deu o nome enviado do céu. Ele o amava, criou o menino com carinho, mas nem mesmo o amor profundo de pai conseguiu impedir o surgimento da inveja. Ismael foi criado entre tendas e rebanhos. Não aprendeu em salas de aula, mas com pastores de mãos calejadas. Aprendeu a seguir pegadas, ouvir o vento, respeitar o silêncio das estrelas. Não era filho da realeza, era um menino da areia e da luz. Sua alma era sincera, mas carregava o peso de um lar quebrado. Até seu riso inocente incomodava Sara. O tempo passou. Um dia, Ismael teria 12 filhos. Eles se tornariam líderes e fundadores de tribos. Gênesis 25, 13 a 16 registra os nomes: Nebaiote, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Sua esposa era egípcia, escolhida por Agar. Ele não construiu cidades. Montava tendas, não liderou exércitos, mas seus descendentes dominaram as rotas comerciais do deserto. Antes de se tornar um povo, ele teve que enfrentar o exílio. Ismael viveu muitos séculos antes de Cristo. Muito antes do nascimento de Jesus em Belém, Ismael já havia cruzado os caminhos secos entre Canaã e o Egito. Nunca conheceu o Messias, mas seus descendentes mais tarde encontrariam outro profeta. O que o movia? O que marcou seu legado? Perseverança, proteção, liderança. Ismael tornou-se uma figura paterna em tempos de luta e areia, uma alma que suportou. Mas até os sobreviventes carregam cicatrizes invisíveis que os anos não apagam. Entre as tendas, o silêncio falava mais alto que as vozes. Agar andava com passos calmos e atentos. Ismael brincava entre os animais, rindo como qualquer criança. Mas nem todos compartilhavam dessa alegria. Sara, a esposa legítima de Abraão, olhava o menino com tensão nos olhos. Ele era filho de uma serva, mas também o filho mais velho de Abraão. Ismael não entendia o peso que carregava. Para ele, a vida era simples. Corria pelos campos, subia colinas, acariciava as ovelhas e se escondia atrás das tendas como se o mundo fosse feito apenas de brincadeiras. Ele não sabia por que o olhar de Sara tornava o ar pesado ou por que alguns trabalhadores viravam o rosto quando ele se aproximava. Ele apenas vivia. Abraão, já velho, tinha um amor profundo por aquele menino. Muitas vezes o levava para longas caminhadas, visitava os poços, contemplava as estrelas. Em Ismael, via a promessa se tornando real. Era seu filho, seu sangue, sua alegria. Foi Ismael quem o chamou de pai pela primeira vez. E ainda assim, cada vez que ele se sentava ao lado de Abraão, algo dentro de Sara se agitava. Algo. Ela escondia com sorrisos educados e gestos suaves. Mas Agar percebia tudo. Em alguns dias, ela permanecia calada do amanhecer até a noite. Em outros, observava o filho com olhos cheios d'água, dividida entre a raiva, o arrependimento e a tristeza. Numa tarde, quando o sol sumia atrás das dunas, Ismael se aproximou de Sara com um pequeno buquê de flores do deserto que ele mesmo colheu, um gesto doce. Com mãos pequenas e um sorriso brilhante, ele ofereceu as flores, mas, em vez de carinho, recebeu silêncio. Ela olhou o buquê, depois olhou para ele e disse: "Vá brincar com sua mãe." Agar, observando de longe, sentiu uma dor profunda, não por ela, mas por seu filho. Ela sabia que tinha dado um filho a Abraão, mas jamais faria parte, de fato, da bênção prometida a ele. Ismael tinha um lugar nos braços do pai, mas não no coração do lar. E dia após dia, viver juntos se tornava mais delicado. Um prato colocado com força demais, um olhar duro no jantar, elogios dados aos filhos de outras servas, elogios que Sara nunca deu a Ismael. Pequenas feridas, invisíveis para quem vê de fora, cortavam profundamente aqueles que já estavam machucados. Abraão tentava manter o amor equilibrado. Amava Sara, a mulher com quem dividia sonhos há tanto tempo,
mas também sentia carinho por Ismael, o filho que Deus prometeu abençoar. Ele percebia a tensão crescendo dentro da casa, mas guardava os sentimentos em silêncio. E nesse silêncio, Ismael corria alegremente, sem saber que seu riso despertava uma tempestade escondida. À noite, Sara costumava ficar acordada, olhos voltados para o teto da tenda, ouvindo os passos do menino lá fora, brincando com os animais. Ela se perguntava por que ele nasceu primeiro, por que a serva deu à luz enquanto ela continuava estéril. Ela queria paz, mas algo dentro dela estava crescendo, ainda sem nome, mas prestes a agir. À medida que Ismael crescia, a tensão dentro de casa crescia com ele. O amor de Abraão, que antes era consolo para Sara, se tornava um lembrete diário. O filho da serva estava vivo, forte, chamando seu marido de pai. Cada gesto de Ismael pesava mais sobre o coração dela. Os anos passaram. O rosto de Abraão se marcou com rugas e os cabelos de Sara ficaram brancos sob o sol forte, mas seu ventre estéril ainda gritava mais alto do que qualquer palavra. Ismael já tinha deixado a infância para trás. Agora era um menino firme nos passos e rápido no pensamento. Corria entre as tendas, subia em pedras altas e observava atentamente os pastores. Mas sua presença não preenchia o vazio dentro de Sara. Aquele riso, por mais alegre que fosse, não lhe pertencia. Não era o som do seu próprio filho. Abraão, já perto dos 100 anos, ainda se apegava à promessa divina. Ele não conseguia esquecê-la. Deus havia dito que sua descendência seria como as estrelas do céu. Mas já tinham se passado mais de 10 anos desde o nascimento de Ismael, e nenhuma nova mensagem tinha chegado. Nenhum sinal, nenhum anjo, apenas o vento e o choro silencioso de Sara ali perto. Até que, de repente, tudo mudou. 3 estranhos apareceram nas planícies de Manre. Chegaram sem cavalos, sem espadas. Suas roupas eram simples, mas os olhos revelavam algo de outro mundo. Abraão correu ao encontro deles, oferecendo sua hospitalidade como sempre fazia. Pediu que descansassem debaixo das árvores. Chamou por pão, água fresca, leite e carne. Deu o melhor que tinha, sem saber que a eternidade tinha entrado em seu acampamento. Enquanto comiam, um deles falou. Sua voz fez Sara congelar ao ouvir da entrada da tenda. Daqui a 1 ano voltarei. E Sara, sua esposa, terá um filho. Gênesis 18, 10. Sara riu sozinha, em silêncio, surpresa e desacreditada. Não foi um riso de alegria. Foi baixo, quase amargo, carregando o peso de anos de espera, tristeza, vergonha e sonhos frustrados. Agora que estou velha e meu marido também, ainda terei esse prazer? Murmurou consigo. Mas aquele que falava ouviu suas palavras. Por que Sara riu? Perguntou com suavidade. Existe algo impossível para o Senhor. No tempo certo voltarei, e Sara terá um filho. Gênesis 18, 13 a 14. Sara negou que tivesse rido. Mas o mensageiro, o enviado de Deus, respondeu com calma e firmeza. Sim, você riu. Gênesis 18, 15. E então os visitantes se levantaram e partiram. Mas as palavras deles não partiram. Ficaram ecoando na mente de Sara como brasas acesas. Os dias seguintes foram silenciosos, pesados como o tecido esticado das tendas. Abraão olhava para Sara com ternura, entre a esperança e a incerteza. Ele não sabia o que viria, mas algo dentro dele se movia. Um sussurro dizendo que a promessa estava perto. Sara, no entanto, resistia. Era mais fácil continuar vazia do que acreditar de novo e se machucar. Estava cansada de sonhar com algo que nunca aconteceu, mas seu corpo começou a falar de outro jeito. O que antes parecia cansaço virou um sono profundo e restaurador. A falta de apetite deu lugar a desejos inesperados. E então, um dia, aconteceu. Não foi dor, mas um movimento, um sinal de vida. Com as mãos trêmulas,
ela tocou a barriga. E lá no fundo ela soube, a promessa tinha criado raízes. Os meses que seguiram passaram devagar, cheios de dúvidas e fé frágil. O rosto de Abraão se iluminava a cada nascer do sol, como se os anos estivessem voltando para trás. Até que, numa noite tranquila, chegou o momento. Sara deu à luz. O choro do recém-nascido cortou o silêncio como um trovão suave. Dessa vez, Sara riu com toda a alma. Um riso misturado com lágrimas, cheio de gratidão. Abraão segurou o bebê bem junto ao peito. O menino recebeu o nome de Isaque, que significa ele ri. Gênesis 21, 3-6. Deus me deu motivo para rir, disse Sara, e todos que ouvirem vão rir comigo. Mas nem todos sorriram. Agar permaneceu à parte, observando em silêncio. Ismael, com cerca de 14 anos, olhava curioso para o pequeno. Ele ainda não entendia totalmente o que havia mudado. Mas algo dentro dele se moveu. Um espaço que sempre fora só dele já não era mais. O amor que antes era todo seu agora seria dividido. E mais do que isso, o bebê chorando dentro daquela tenda carregava o nome e o sangue da esposa legítima, a mulher ligada à aliança. Nos dias que se seguiram, o acampamento se encheu de festa. Foram preparadas comidas para a celebração. Animais foram sacrificados. Isaque crescia forte, cheio de vida. Toda a atenção se voltou para ele. E Ismael permaneceu ali, mas fora da luz dos holofotes. Já não era o único filho. Durante a festa de desmame de Isaque, um grande evento na época, Ismael foi visto rindo. Talvez estivesse zombando ou apenas se divertindo como qualquer adolescente. Mas Sara percebeu. Aquele riso foi demais para ela. Foi até Abraão e disse: "Mande embora essa serva e o filho dela. Ele não herdará nada com meu filho Isaque." Gênesis 21, 10. Abraão ficou abalado. Amava Ismael, seu primogênito. Mas naquela noite, Deus veio a ele em um sonho. Não se angustie por causa do menino e da serva. Ouça o que Sara está dizendo. Sua descendência virá por Isaque, mas não se preocupe. Farei também uma grande nação do filho da serva, pois ele também é seu filho. Gênesis 21, 12-13. E assim, com o coração apertado, Abraão preparou pão e água e mandou Agar e Ismael embora. O que antes era apenas uma tensão silenciosa se tornou uma separação dolorosa. Antes de continuar, queremos pedir seu apoio. Inscreva-se no canal e deixe seu like para nos ajudar a continuar compartilhando essas histórias significativas da Bíblia. Agora, vamos seguir o caminho de Ismael. O calor naquele dia era implacável. As tendas estavam enfeitadas com panos coloridos. Animais foram preparados e o cheiro de carne assada se espalhava no ar. Servos batiam palmas e dançavam. Havia risos, alegria e música. Isaque, o filho tão esperado, estava sendo desmamado, um momento de orgulho e tradição. Abraão observava a celebração com expressão calma, mas os olhos cheios de emoção. Ele esperou a vida inteira por isso. Isaque se agarrava às suas pernas, sorrindo feliz. Sara irradiava alegria, todo o seu ser sorria. O rosto, o corpo curado, o coração completo. Mas ali perto, parada em silêncio, estava Agar. Ela não participava da música nem das conversas. Seu olhar estava fixo em apenas uma direção. Ismael, agora com 16 anos, estava entre os adultos. Já não era um menino, mas ainda não sabia onde pertencia. Observava a festa atentamente. Às vezes, ria discretamente com os outros. Em outros momentos, se afastava pensativo e calado. O que sentia por dentro, ninguém sabia. Só Agar compreendia seu filho. Naquele dia, algo pesado pairava no ar. Enquanto a música tocava e as vozes subiam, alguém viu Ismael rindo, talvez zombando de Isaque, talvez imitando um gesto ou apenas tentando chamar atenção, como tantos jovens fazem. Mas Sara viu.
Para ela, aquilo não era inocente. Parecia um desafio, uma ferida reaberta, uma faísca acendendo todos os medos que ainda carregava. Ela foi até Abraão com o olhar firme e a voz decidida. Mande embora essa serva e o filho dela. Ele não herdará nada com meu filho Isaque. Gênesis 21:10. Abraão ficou imóvel. Suas palavras doíam mais do que qualquer espada. Mandar embora Ismael, seu filho mais velho, o menino que ele embalou, ensinou, caçou ao lado, orou junto. Seu mundo parecia desmoronar. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Sara permaneceu firme. Sua dor tinha virado decisão. Ela não aceitava dividir o futuro do filho com nenhum rival. Isaque seria o único herdeiro, a única luz, a única promessa. Naquela noite, Abraão não conseguiu dormir. Andou de um lado para o outro, orou em silêncio, olhou para as mesmas estrelas que um dia marcaram o início da promessa de Deus. Então, no silêncio da noite, a voz de Deus voltou. Não se preocupe com o menino nem com a serva. Faça o que Sara pediu. Sua verdadeira linhagem virá por Isaque. Mas também farei do filho da serva uma grande nação, pois ele é seu filho. Gênesis 21:13. Abraão caiu ao chão, como se o céu tivesse pronunciado sua dor em voz alta. Ao amanhecer, antes que o sol surgisse por completo sobre a terra, ele se aproximou da tenda de Agar. Levava uma vasilha de água, um pouco de pão e olhos que não encontravam palavras para se despedir. Agar não disse nada, sem perguntas, sem lágrimas. Ela entendeu. Abraão lhe entregou a vasilha com os dedos trêmulos, tocou o braço de Ismael, forçou um meio sorriso, mas não conseguiu sustentar. Ismael ficou confuso. Não compreendia o que estava acontecendo. Procurou o rosto do pai, mas só encontrou tristeza. Não houve palavras de despedida, apenas o som suave do cantil sendo fechado, o pano sendo puxado sobre a cabeça de Agar e o som dos passos se afastando. Aquilo não era uma viagem, era um exílio. Agar seguiu em frente com o filho ao lado. O deserto se estendia sem fim. Cada passo carregava incerteza. Cada brisa repetia o silêncio. Ismael olhava para trás, esperando que o pai o chamasse de volta. Mas logo as tendas viraram manchas distantes no horizonte. Estavam sozinhos. O calor aumentava, a areia queimava os pés, a água diminuía, o pão endurecia e o silêncio ficava mais denso entre mãe e filho. Nenhum dos dois ousava dizer o que ambos já sabiam. Haviam sido deixados para morrer. Ainda assim, algo dentro de Ismael resistia. Algo que ele ainda não sabia nomear. Uma centelha herdada do pai. Uma crença ainda não formada, mas acesa no peito como o eco de uma promessa esquecida. E Agar, ela mantinha os olhos no chão, avançando passo a passo, fôlego por fôlego. O menino ao seu lado não era apenas seu filho, ele era tudo. Seu único elo com o Deus que um dia a havia visto. O mesmo lar que um dia o acolheu, agora o lançava ao deserto. O calor do deserto não era apenas clima, era castigo, frio na crueldade, mas quente na dor. O vento levava agulhas de areia que feriam como lâminas invisíveis. O céu acima parecia de metal, silencioso, fechado. A terra embaixo, seca e infinita. Os pés de Agar queimavam enquanto as sandálias rasgavam no chão duro de Berseba. Ismael seguia, mas já não com os passos confiantes do menino que corria entre o rebanho. O sol queimava suas costas e os corpos tremiam, não de frio, mas de fome e exaustão. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Ela sabia o único lugar para onde não voltaria. A tenda onde a rejeição os esperava, mas para onde ir agora? Onde estava a água prometida, a paz anunciada, o consolo sussurrado pelo céu? A terra que antes lhe dera vida, agora só falava de morte. O cantil seco pendia ao seu lado. Ela apertou, bateu, tentando ouvir qualquer gota. Virou, sacudiu com as mãos trêmulas.
mas nada restava. Sem água, sem socorro. Ismael cambaleou, sufocado pelo ar seco. Agar o segurou antes que caísse. Ele se encostou em uma pedra, respirando com dificuldade. Os lábios rachados, a língua presa ao céu da boca, o olhar distante, apagado. Mesmo assim, ele não falou, não chorou, não implorou, apenas suportou. E aquele silêncio, aquela força silenciosa, partiu Agar mais do que qualquer grito. Ela o segurou junto ao peito. Tentou sorrir, tentou dizer que iriam conseguir, que logo o sol se poria, que a noite traria vento fresco. Mas mesmo enquanto falava, sabia que mentia. Seu corpo tremia. As pernas cederam. Então, ela tomou uma decisão devastadora. Afastou-se. Sabia o que se aproximava. Deitou o filho sob um arbusto seco, a única sombra que encontrou, mal cobrindo sua cabeça. Mas era tudo que tinha. Ismael não falou, apenas deitou. Os olhos se fecharam, a pele coberta de suor, os braços moles, o peito subindo e descendo lentamente. Agar caminhou. Só alguns passos, não muitos, mas o bastante para não vê-lo, o bastante para que ele também não visse o fim. Sentou-se à distância, cobriu o rosto com os braços e chorou. Chorou com toda a alma, do fundo do ser, cada parte dela quebrada. Chorou como uma mãe perdendo o filho, sem poder impedir. Chorou sem formar frases, sem precisar. Uma dor crua, antiga, tão estéril quanto a terra ao redor. Que eu não veja o menino morrer. Gênesis 21:16. Foi tudo que conseguiu dizer. Ismael permaneceu imóvel. Sua respiração continuava, quase imperceptível, sem lágrimas, sem palavras. Mas ele sentia. Sentia a dor da sede, o peso do abandono, o corte de ser rejeitado. E então, algo dentro dele cedeu. Não foi um grito, não foi alto, nem selvagem. Foi um choro baixo, um som fraco, quase imperceptível. Mas subiu, não aos ouvidos de Agar, nem de humanos, mas ao céu. Era a voz de um filho rejeitado que alcançou Deus. Ali, no silêncio do deserto, sem comida, sem água, sem esperança visível, Deus ouviu a voz de Ismael. E não foi a primeira vez. O mesmo Deus que um dia falou com Agar, a mesma voz que disse que aquele menino se tornaria um grande povo, a mesma presença que a viu quando ninguém mais viu. Viu novamente e escutou. Porque Deus nunca esquece os que se sentem esquecidos. Ele não permanece calado diante do sofrimento silencioso. Ele não desvia o olhar dos que o mundo rejeita. Naquele momento, entre os soluços de Agar e a força se esvaindo de Ismael, o céu se abriu, suavemente, sem fogo, sem relâmpago, mas com presença, invisível, porém inegável, tão real quanto a areia quente. Agar ainda estava com o rosto abaixado. Ela ainda não tinha percebido, mas a atmosfera havia mudado. Deus havia chegado. Já não havia gritos, apenas um choro suave que o alcançou. O deserto silenciou, um silêncio denso e cortante. Nenhum pássaro voava, nenhum inseto se movia, apenas o sussurro do vento e o fôlego fraco da dor. Agar estava afastada, o rosto enterrado nas mãos, o corpo curvado, o coração em pedaços, a alma já não clamava, apenas pulsava com uma dor quieta e insistente. À sua frente estava o filho que carregara no ventre, agora estendido sobre a areia ardente, suspenso entre a vida e a morte. Ao redor deles, só poeira e calor escaldante, mas mesmo ali, Deus estava perto. E no exato momento em que a esperança parecia ter sumido, o céu rompeu o silêncio. Agar! A voz chegou, clara, firme, porém doce. Devagar, ela levantou a cabeça. O ar parecia diferente, como se trouxesse outro vento. Não vinha da terra, nem dos lados, vinha do alto. Por que você está aflita, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu a voz do menino. Onde ele está?
Gênesis 20:1-17. Ela ficou imóvel. Aquela voz, ela se lembrava. Era a mesma de anos atrás, quando vagava grávida pelo deserto. A voz que prometeu que Ismael viveria, prosperaria, se tornaria um povo. A voz que a viu quando ninguém mais via, e agora voltava, mas não por ela. Desta vez, vinha por ele, por Ismael. Levante-o, segure a mão dele, pois farei dele uma grande nação. Gênesis 21:18. Agar se levantou devagar, as pernas fracas, os olhos ainda úmidos, mas algo havia mudado. A voz carregava o peso do destino, da verdade, de algo divino. Ela olhou para Ismael, ele ainda respirava. O peito subia e descia devagar. A pele estava suja, os lábios rachados, mas ele vivia. Então a visão de Agar se abriu. Os olhos de mãe, de serva, de mulher exausta foram abertos, e Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço. Gênesis 21:19. Ela piscou uma vez, depois outra, e lá estava, um poço. Não era uma visão nem ilusão causada pelo calor, era real, tão real quanto a sede, o medo e a promessa de tempos atrás. O poço sempre estivera ali, mas a dor a havia cegado, e foi Deus quem lhe deu visão. Agar correu, com toda a força que ainda restava. Correu até a água, ajoelhou-se, encheu rapidamente o cantil, as mãos trêmulas, mas cheias de fé. Depois correu de volta até o filho. Ela ergueu a cabeça dele com cuidado, derramou água sobre os lábios, depois dentro da boca e também sobre o rosto, e a respiração dele se aprofundou. A vida voltou. Os olhos de Ismael se abriram, fracos, mas conscientes. Ele olhou para a mãe, depois para o céu. E naquele instante, sob o mesmo sol que antes os queimava, a promessa voltou a viver. Agar chorou, mas eram lágrimas diferentes. Não mais de dor, mas de alívio, gratidão, espanto. Ela olhou para o poço e lembrou: Tu és o Deus que me vê. Mas agora podia também dizer: Tu és o Deus que me ouve. E ali, naquele deserto quieto e vazio, tendo apenas o céu como testemunha, Deus confirmou mais uma vez: Ismael sobreviveria e se tornaria um grande povo. Ele não viveria como servo, nem seria esquecido, nem apagado da memória. Ele lideraria, construiria um legado, seria contado entre os grandes. O menino lançado ao pó se levantou, não pelas mãos humanas, mas pela força divina. O deserto continuava o mesmo. O sol ainda ardia, as provações ainda existiam. Mas agora havia um poço, uma fonte de esperança, um sinal duradouro de que nem toda estação seca termina em ruína. Ismael se pôs de pé, com água escorrendo do queixo, o olhar vivo novamente, o corpo ainda cansado, mas os passos buscando força. Agar, ao lado dele, sorria entre lágrimas. Aquele poço permaneceria, um lembrete silencioso da misericórdia de Deus, um lugar onde o céu tocou a terra, não com trovões, mas com ternura. E Agar jamais se esqueceria. Da beira da morte, uma promessa se levantou, invisível aos olhos humanos, mas vista por Deus. O deserto não oferece perdão, mas ele se lembra. Sua areia, marcada pelas pegadas de Agar e Ismael, guardava histórias que nenhum vento poderia apagar. Depois de ver o poço que lhes deu vida, Agar tomou uma decisão. Nunca mais viveria com o que os outros descartavam. Construiu um novo lar, longe dali, em um lugar onde ninguém ditava seus passos, nem lhe dizia quem deveria ser. E ali, na terra seca e pedregosa, Ismael cresceu. Não sob o abrigo de Abraão, nem com o conforto da herança, mas com liberdade, livre das expectativas, livre das máscaras. O vento se tornou seu mestre, a terra aberta suas lições, e a luta por comida e água seu teste diário. Seu corpo se fortaleceu rapidamente, sua resistência aumentou, seus pés se adaptaram à pedra e ao calor, e seus olhos ficaram afiados como os de um caçador. Aprendeu a se mover em silêncio, a ler rastros na areia, a distinguir pegadas recentes das antigas.
Conseguia detectar a respiração de uma gazela a grande distância. Seu primeiro arco era um galho torto, com uma corda feita à mão. Suas mãos sangravam, mas ele continuava. A cada dia voltava a praticar. E quando, finalmente, a flecha voou reta e atingiu uma pedra, ele sorriu. E parecia que o próprio deserto sorria com ele. Ismael se tornou um arqueiro, não por brincadeira, mas porque a vida exigia. Agar o observava em silêncio, cheia de orgulho. Nunca interferia. Sabia que era a terra quem o moldaria, que a sede seria sua disciplina. Aquele não era tempo de protegê-lo, era tempo de forjá-lo. As noites eram frias. Muitas vezes se encolhiam juntos, em silêncio, ouvindo o farfalhar da areia e os gritos distantes de animais selvagens. Ismael nunca falava de Abraão, mas à noite, quando fitava as estrelas, seu olhar demorava, como se esperasse por uma resposta que nunca vinha. A única coisa à qual se agarrava era a promessa que um dia ouvira. Deus havia dito: farei dele uma grande nação. Mas tudo o que via ao redor era poeira, pedras e silêncio. Nenhuma tribo, nenhum seguidor, nenhuma bandeira ao vento. Apenas ele, sua mãe e uma terra sedenta. Mas aquela terra o acolheu, e ele a acolheu também. Aprendeu a ver água onde outros viam apenas ruína. Descobriu fontes escondidas, rochas que ofereciam sombra preciosa, raízes que guardavam umidade secreta. Tornou-se parte da terra, do sol, das criaturas que chamavam o deserto de lar. Com o tempo, sua fama se espalhou. Ismael, o guerreiro do sul. O caçador que não precisava manter os olhos abertos. O arqueiro cujas flechas sempre atingiam o alvo. Viajantes que cruzavam seu caminho falavam seu nome com reverência, alguns com medo, outros com admiração. Mas mesmo com seu prestígio crescente, continuava sozinho. Agar percebia e, no fundo do coração, sabia que o filho precisava de mais do que sobrevivência. Ele precisava de um lar, mesmo que fosse feito de lona. Precisava de um nome de família, de uma presença ao lado. Alguém para compartilhar o calor, as longas noites, os risos contidos e as histórias sussurradas sob as estrelas. Então ela viajou de volta ao Egito, sua terra natal, e ali encontrou uma esposa para ele. O nome dela nunca foi registrado, mas suas raízes eram egípcias, como as de Agar. Ela entenderia o deserto, seus ritmos, seus silêncios e o peso das palavras não ditas. A união deles foi modesta. Nenhuma grande celebração como em Canaã, nenhuma nobreza presente. Mas havia fogo, havia pão, havia dois pares de olhos se encontrando, e um laço se formou. E com isso, o menino se tornou homem. Agora tinha seu próprio abrigo. Seus passos ficaram mais firmes, sua voz mais profunda, sua presença mais forte. Mas dentro dele, algo ainda se movia. Tinha força, habilidade, uma esposa e respeito. Mas uma parte ainda buscava algo. O deserto o moldou, mas não acalmou seu espírito. Seu corpo pertencia àquela terra, mas sua alma ansiava por algo sólido. Ele não sabia nomear. Um espaço dentro de si, um chamado distante, uma saudade silenciosa do pai que um dia o segurou e depois o deixou, de um lar que o acolheu e depois o rejeitou, de uma promessa ouvida, mas ainda não cumprida. O deserto lhe deu raízes, mas não deu paz. Sua esposa lhe deu filhos, mas não deu paz. Seu arco lhe dava alimento, mas não deixava um legado. O deserto virou seu lar, mas seu coração ainda buscava descanso. O tempo no deserto não se mede em minutos ou sinos. Ele é contado pelos nasceres e pores do sol. E por quão finas ficam as sandálias. Cada linha no rosto guarda uma lembrança. Cada dente ausente traz uma lição. Cada cicatriz conta uma história que o deserto gravou sem pedir permissão. Ismael agora era homem. O menino salvo no poço havia se tornado líder, provedor,
pai. Os anos moldaram seu rosto com resistência, encheram seus olhos com o saber das terras distantes e endureceram suas mãos para construir, proteger e guiar. Agar, agora envelhecida, o observava com satisfação silenciosa. Quase não falava. Não era necessário. O jeito como moldava o pão, firmava a tenda ou cuidava do cantil, dizia tudo sobre o caminho que haviam percorrido. A tenda solitária de Ismael se tornou uma entre muitas. Ao redor dele, famílias começaram a se reunir. Não foi de repente, aconteceu com o tempo. Os filhos nascidos de sua esposa egípcia começaram a crescer. Homens como ele, nascidos sob um céu impiedoso, criados ao som do vento, forjados na luta por cada gole de água. Com o tempo, cada um dos filhos de Ismael ergueu sua própria tenda. Foram 12, como registrado em Gênesis 25, 13 a 16. Nebaiote, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Todos carregavam o sangue de andarilhos. Não herdaram terras, mas possuíam o espírito de um pai que dominou regiões temidas por muitos. Não receberam fortalezas, herdaram o vento, firme e selvagem. Não construíram cidades, mas conquistaram espaço. Não usavam coroas, mas erguiam tendas com orgulho, e essas tendas se multiplicaram. Espalhadas pelo vento, tribos errantes que cruzavam seu território encontravam honra e hospitalidade. Visitantes eram bem recebidos e agressores enfrentavam defesa feroz. Esses clãs do deserto não tinham reis, mas seguiam um homem, aquele que suportou onde tantos caíram. Seus 12 filhos se tornaram chefes, seus grupos cresceram. O que começou como uma família tornou-se um povo reconhecido, uma nação do deserto. Um povo que se curvava a ninguém, que conhecia o peso do silêncio e da areia. Um povo sem muros, mas com identidade inabalável. Ismael não usava mantos reais, mas era ouvido. Não segurava um cetro, mas sua voz tinha peso. Foi honrado como pai de muitos, e os que antes zombaram de seu início agora baixavam o olhar diante dele, porque viam que ele não era como os outros. Não foi moldado pelo conforto, mas pela dor. Não se fortaleceu com honra, mas com o abandono. Nunca conheceu a segurança de ser protegido, apenas a força de proteger os outros. Tornou-se líder, mas mais que isso, tornou-se testemunha viva. Um lembrete de que Deus ouve, um sinal de que os rejeitados ainda são vistos. Uma prova de que mesmo em meio ao deserto mais árido, um povo pode se erguer a partir do clamor de uma única criança. E embora outros o honrassem, embora tivesse gerado muitos filhos, embora suas tendas se estendessem por terras áridas, Ismael ainda carregava algo dentro de si. Um silêncio que os anos não curavam, um vazio que o tempo não preenchia. Ainda via a imagem do pai, Abraão, a mão que um dia o guiou, os olhos que não suportaram se despedir, o dia em que a tenda dele desapareceu no horizonte, e o momento em que caminhou para o vazio com apenas pão e água. Ismael sabia que não fora escolhido para herdar os campos de Canaã, mas agora também sabia com certeza que Deus o havia escolhido para algo maior. Enquanto outros se agarravam a propriedades, ele fincava raízes no pó. Enquanto outros lutavam por cercas e muros, ele erguia lares onde o vento permitia. Enquanto reis pereciam e seus tronos ruíam, Ismael via seus filhos crescerem, seus acampamentos se expandirem, suas histórias ecoarem pelas areias. Ele ensinou aos filhos como encontrar poços secretos, como se mover no silêncio, como proteger sem atacar primeiro. Mas, acima de tudo, ensinou-lhes a resistir, pois a resistência era seu legado. Não havia altares esculpidos nem escrituras sagradas atadas ao seu nome, mas havia algo mais forte, uma herança, uma presença, uma história contada pela própria areia sob seus pés. Aqueles que dormiam sob suas tendas sentiam isso. Ele não era apenas um chefe tribal, era mais que pai de muitos, era o fundador de uma promessa ainda em desdobramento.
E cada vez que o vento do deserto atravessava o acampamento, era como se o céu sussurrasse: eu não me esqueci. Ele não possuía escrituras de terra, mas estava edificando um povo. O deserto se lembra, suas dunas podem cobrir pegadas antigas, mas não esquecem. Podem esconder ossos, mas guardam a história. E ali, onde o céu encontra o solo queimado em um horizonte sem fim, Ismael e seus filhos aprenderam que a liberdade nunca vem sem custo. No início, havia apenas espaço para fincar tendas, cuidar de animais, cavar onde a água se escondia. Mas com o tempo, esse espaço se tornou mais precioso que o ouro. E outros começaram a perceber. As disputas não começaram com gritos de guerra, vieram em sussurros, um poço roubado, uma invasão noturna de ovelhas, um mensageiro desaparecido, um murmúrio entre tribos sobre posse de terras. Assim começaram as guerras silenciosas. Ismael sabia que seu povo não tinha fortalezas. Seus filhos não portavam armas reluzentes, nem marchavam como exércitos, mas possuíam o que nenhum governante podia comandar, a força de resistir. Seus guerreiros conheciam o deserto melhor que qualquer estrangeiro, entendiam o ritmo das pedras, sabiam desaparecer nas dunas, percebiam a mudança do vento e ouviam quando a areia denunciava passos. A oposição, tribos como Quedar, Nebaiote, Getur, descendentes do próprio Ismael, começaram a se levantar não apenas como famílias, mas como guardiões de sua herança. Eles não buscavam conquistar cidades, apenas viver na terra para onde o céu os havia conduzido. Mas a paz tem seu preço. Logo, poderes vizinhos perceberam que aquele povo errante era muito mais difícil de derrotar do que esperavam. Vieram os babilônios, vieram os assírios, soldados contratados para proteger caravanas e rotas comerciais do deserto, chegaram com pergaminhos, guerreiros e planos de controle. Mas sempre que avançavam demais, desapareciam. Não porque os descendentes de Ismael fossem cruéis, mas porque o deserto protege os seus. Os primeiros confrontos foram rápidos e certeiros. Ataques súbitos, flechas lançadas com precisão mortal, fogueiras acesas no momento exato. Quando os inimigos chegavam, as tendas já tinham partido, cada rastro apagado, o silêncio retomado. Mas a terra guardava cicatrizes. Os filhos de Ismael aprenderam cedo. Liberdade exige vigilância. Para manter o que é seu, é preciso saber o valor que tem. O deserto pode abrigar, mas também cobra seu preço. Certa noite, uma tribo rival tentou tomar os poços de Massá. Vieram armados com lâminas de ferro e escudos brilhantes, mas não encontraram presas fáceis. Encontraram arqueiros escondidos, pedras rolando dos montes, dardos lançados com exatidão. Ao amanhecer, os corpos jaziam junto à nascente. Ismael, mais velho, mais firme, caminhou entre eles em silêncio. Seus olhos estavam atentos. Aquilo não era triunfo, era sobrevivência. Ajoelhou-se junto ao poço, tocou a água, olhou para os filhos reunidos e disse: "Nunca entreguem o que Deus colocou em suas mãos." Eles não responderam com palavras, mas com olhares firmes, entendiam. O deserto era deles, não tomado pela força, mas conquistado pela resistência. Não nasceram para governar impérios, mas também não se curvariam. Seus ombros eram fortes, suas mãos calejadas, seus laços firmados por sangue e memória. Com o tempo, os nomes de Ismael e seus descendentes ecoaram por terras distantes. Alguns os chamaram de selvagens, outros de primitivos. Mas nenhum os ignorou, porque por trás de cada tribo havia um legado. Dor transformada em poder, rejeição convertida em pertencimento, um menino que um dia chorou debaixo de um arbusto, agora um patriarca cujo povo defendia terras sagradas com poeira, força e convicção. Ismael não escreveu decretos, mas viveu uma verdade. Nunca se esqueça de onde você veio. Ele não caminhava entre multidões, mas gerações seguiram sua trilha.
não usava coroa, mas homens abaixavam a cabeça em sua presença, porque sabiam que aquele era o homem um dia expulso da promessa, mas jamais esquecido por Deus. E o sangue que corria em suas veias nutriria um povo. O vento que soprava pelas dunas carregava mais do que areia, carregava destino. Entre as dunas e o silêncio, no coração inóspito de uma terra onde só a resistência prospera, uma promessa sagrada começou a se cumprir diante de todos. O que um dia foi sussurro de anjo junto a uma fonte, agora tomava forma, identidade e linhagem. Ismael havia se tornado pai, não de 1 ou 2, mas de 12 filhos. 12 filhos que fariam mais do que prolongar seu sangue. Eles se tornariam as raízes de nações inteiras. Essas tribos se expandiram, se estabeleceram e reivindicaram o deserto entre o Egito e a Assíria. Não eram herdeiros comuns, eram realeza, como as Escrituras declaram. Gênesis 25:16. Cada nome carregava uma vocação, cada nome representava algo. Cada nome era o legado de um menino que um dia chorou sob ramos espinhosos enquanto a morte se aproximava. Agora, esses filhos caminhavam nas areias como líderes. O primogênito, Nebaiote, nobre e justo, governava com clareza e retidão. Seu povo ficou conhecido pela honestidade e grandes rebanhos. Depois veio Quedar, um guerreiro nato, arqueiro como o pai. Comandante de uma tribo tão habilidosa que até inimigos lhe prestavam honra. Adbeel, o terceiro, era calado e devoto, escolhido para guardar a história e a memória. Mibsão e Misma, inseparáveis, tornaram-se famosos por navegar rotas comerciais temidas, mapeando caminhos em terrenos hostis. Dumá e Massá firmaram pactos com clãs vizinhos, estendendo suas tendas a terras antes tidas como inabitáveis. Seus nomes eram conhecidos entre viajantes e nômades, símbolos de resiliência e confiança. Haddad, o oitavo, era impetuoso, mas leal. Tomava decisões rápidas e conduzia seu povo com ousadia. Tema, embora mais jovem, tinha sabedoria profunda e formava conselhos entre seus companheiros, guiando até os mais velhos. E então vieram Jetur, Nafis e Quedemá. 3 irmãos que alcançaram os limites mais distantes da região, traçando as fronteiras do que um dia seria chamado domínio ismaelita. Em cada fronteira do deserto havia um ismaelita. Em cada vale seco, uma fogueira acesa por um de seus filhos. Em cada história contada sob as estrelas, o nome de Ismael voltava. A promessa já não era mais esperança. Era real, firme, duradoura. Agar, agora envelhecida, observava de longe, os olhos úmidos de emoção. Ela viu seu filho ser rejeitado, viu sua água acabar, viu a fé desaparecer, apenas para vê-la renascer. Agora via crianças correndo entre as tendas, seus filhos sendo honrados, o nascimento de uma nação formada com luta, fé e coragem. E Ismael, sempre firme, o homem que um dia esteve só, agora ensinava outros a caminhar juntos. Sentado à entrada da tenda, recebia seus filhos de volta das jornadas, trazendo histórias de sucesso, comércio e alianças. Não havia tronos, mas havia paz. Não havia coroas douradas, mas havia honra. Ele nunca esqueceu suas origens. Ainda se lembrava da mão de Abraão lhe entregando o cantil, e às vezes o olhar penetrante de Sara voltava a ele em sonhos. Mas o passado não o quebrou, o moldou. Agora ele via com clareza, a promessa não foi cancelada, apenas redirecionada. Nunca se tratou de Isaque contra Ismael. Eram histórias distintas, destinos separados, ambos guiados pela mão de Deus. Um geraria reis e profetas, o outro, líderes do deserto, homens livres que transformaram cada jornada em resistência e cada filho numa promessa viva. As 12 tribos de Ismael viviam sem muros de pedra, mas conheciam os limites do respeito. E seus nomes perduram através dos séculos. Séculos depois, reis falariam de Quedar,
Profetas escreveriam seu nome. Textos antigos descreveriam suas caravanas. Os ismaelitas continuariam vivos, em crônicas, em lendas, na memória compartilhada. E tudo começou com um menino à beira da morte e uma mãe que não suportava olhar. Agora, ao redor do poço que os salvou, tendas se erguiam como testemunhos, filhos se reuniam, crianças brincavam, refeições eram preparadas e os anciãos contavam histórias. Era uma nação real, sem trono, sem fortaleza, mas cheia de propósito, espírito e identidade. Ismael caminhava entre eles como quem observa uma terra não herdada, mas conquistada com fé e persistência. Suas mãos estavam marcadas pelo tempo, seu olhar carregava profundidade e sua voz ainda tinha peso. E quando falava, seus filhos ouviam. Ele chamava os 12, como fazia a cada estação, para relembrar o passado. O momento em que Deus ouviu sua voz, o dia em que os olhos de sua mãe se abriram para ver a água, a promessa que parecia perdida e agora se cumpria ao seu lado. 12 filhos, 12 líderes e uma herança escrita nas areias sem fim do tempo. O deserto não conhece horas. O tempo ali é contado pela memória e pela paciência da espera. A idade se mostra nos olhos, o peso nos ombros, a sabedoria no espaço entre as palavras. Ismael havia se tornado um verdadeiro patriarca. Seus cabelos, antes negros como as sombras do deserto, agora brilhavam prateados sob o sol. Sua pele trazia as marcas do tempo, mas seu corpo ainda era firme. Suas mãos ainda seguravam o arco com maestria e entre as tribos seu nome ecoava com respeito. Ninguém o ignorava. Mesmo os inimigos lhe prestavam reverência. Ele era mais que rastreador, mais que chefe. Era um sobrevivente tornado lenda, um homem nascido fora da aliança que transformou o exílio em legado. A história de Ismael cruzou desertos e vales, gravada para sempre no sopro do vento. Seu nome era pronunciado pelas rotas comerciais, honrado por mercadores, mencionado por chefes tribais. E sempre que surgia, o ambiente mudava. Diziam que ele nunca era pego de surpresa, que podia ouvir uma serpente deslizando na areia à distância, que seu arco era a extensão de seu corpo e que suas flechas cortavam o ar como fios de vento. Não eram mitos, eram memórias reais. Uma vez, um grupo de saqueadores do norte tentou tomar um poço pertencente aos seus descendentes. Chegaram sob o manto da noite, armados com lâminas e planos, esperando surpreender. Mas não contavam com Ismael de guarda. Com um arco nas costas, olhos atentos e os pés firmes na areia, ele se colocou entre os invasores e a água. Não disse uma palavra. A primeira flecha, sibilando no escuro, disse tudo o que era preciso. Cravou-se no chão diante do chefe inimigo. Aviso claro, impossível de ignorar. Os invasores recuaram sem um único combate, sem uma só palavra, pois sabiam que aquele homem já havia enfrentado provações que eles jamais entenderiam. E não eram apenas os inimigos que reconheciam sua força. Seus filhos se sentavam ao redor da fogueira, ouvindo com admiração, como se recebessem sabedoria de um profeta. Mas Ismael nunca se declarou grande. Falava com humildade, lembrando não só das vitórias, mas também dos soluços da mãe, do poço escondido e do silêncio entre ele e o pai. Dizia que foi o silêncio que lhe ensinou a escutar o deserto, pois o deserto não usa palavras. Ele se comunica nas mudanças do ar, na luz abrasadora, no espaço vazio. Com ele, aprendeu a se mover sem ser visto, a caçar sem desperdiçar, a proteger sem violência, a liderar sem dominar. Acima de tudo, aprendeu a viver sem se apegar ao que nunca lhe foi dado. Nunca conheceu um trono, e nenhum era necessário entre seu povo. A liderança vinha das ações, da memória coletiva de que surgiram do nada. E agora não lhes faltava nada. Tinham liberdade, propósito e um nome que já não estava preso à tristeza, mas ao respeito.
Durante os encontros tribais, quando os anciãos se reuniam para planejar caminhos, compartilhar recursos ou formar alianças, Ismael sempre falava por último. Não por falta de voz, mas porque sua palavra encerrava o assunto. Nunca precisou gritar, mas quando falava, o silêncio caía. Seus conselhos eram breves, mas carregavam a sabedoria de muitas vidas, como se até a areia parasse para ouvir. E seu arco nunca estava longe, mantinha-o limpo e pronto, sempre ao seu lado. Era mais que uma arma, era sua história, sua herança, o objeto que o acompanhou por todas as fases da vida, agora repousando ao lado das lembranças que mais prezava. Em noites cerimoniais, Ismael pegava o arco e disparava uma única flecha no crepúsculo, sempre em direção ao vento. O gesto era silencioso, mas cheio de significado. Seus filhos permaneciam em silêncio. Os netos assistiam de olhos arregalados e os anciãos visitantes acenavam em respeito. Aquela flecha não era apenas madeira em movimento, era uma lembrança, um símbolo do tempo em que foi lançado ao deserto sem nada, do momento em que sua mãe achou que ele não sobreviveria, de como o mundo o desprezou e de como, naquela mesma hora, Deus o ouviu. O som da corda era o som da resistência, da fé, do renascimento. Um som que ecoava a sobrevivência de um menino que se tornou um homem mais forte que a tristeza. Cada disparo carregava o peso do exílio. Naquele dia, o céu ficou cinza, não pela chuva, pois a chuva raramente visita o deserto, mas de luto. O ar parecia diferente, mais lento, carregado, como se até o vento sentisse que um grande homem havia partido. Abraão, amigo de Deus, portador da aliança, peregrino da fé, havia morrido. Deu seu último suspiro em paz, após uma vida longa e plena. Gênesis 25:8. Mas até os gigantes da fé voltam ao pó, como todos os outros. Agora, o corpo do pai jazia envolto em linho, preparado para o sepultamento. E após anos de separação, Ismael retornou. Nenhuma mensagem foi enviada para chamá-lo, nenhum mensageiro partiu em sua direção. Mas ele soube. O sangue sempre sabe, a alma sente, e o espírito reconhece quando algo muda. Ele chegou antes que Isaque pudesse perguntar como recebê-lo. Desceu do cavalo, caminhou com passo firme, o arco nas costas, trazendo no rosto os traços do tempo e na sombra o menino que um dia foi. Isaque, o filho da promessa, permaneceu em silêncio. Seus olhos se encontraram. Nenhuma saudação foi dita. Isaque segurava o sudário sobre o pai. Ismael parou à entrada e inclinou a cabeça. Aquele gesto apagou os anos. Naquele segundo de silêncio, todo o passado ficou entre eles. O choro no deserto, o cantil vazio, o silêncio de Abraão, a presença de Deus. Tudo ali, além de 2 irmãos e seu pai. Juntos, levaram-no até a caverna de Macpela, o lugar que o próprio Abraão havia escolhido, onde Sara fora sepultada. Era um lugar santificado pela prata, pelo sacrifício e pela fé inabalável de um homem que deixara tudo por uma promessa ainda invisível. Carregaram o corpo juntos. Nenhum servo se adiantou. Ninguém mais o tocou, apenas 2 filhos, um da promessa, outro do deserto, cada um de um lado do homem que lhes dera a vida e, ao fazê-lo, os havia separado. E naquele sepultamento silencioso não houve cânticos altos, nem gestos dramáticos, mas o silêncio dizia tudo. Mais do que qualquer choro, mais profundo que qualquer discurso. Falava de tudo que poderia ter sido e não foi, de tudo que o tempo levou e não devolveu. Ismael olhou para a pedra que selava a tumba como quem encara um espelho. Ali repousava o pai que conheceu e que nunca mais veria, o homem que lhe deu a vida e também o exílio, o homem que o amou e o mandou embora. Mas não havia amargura em Ismael, dor sim, saudade profunda, mas não rancor, pois o tempo lhe ensinou que certas feridas não se curam com raiva, mas com compreensão.
E diante daquele túmulo, ele entendeu. Abraão agiu em obediência, acreditando seguir o caminho de Deus. E ele, Ismael, não pereceu, mas prosperou, tornou-se forte e gerou uma nação. Agora ele voltava, não com raiva, mas para sepultar aquele que moldou seu início. Do outro lado, Isaque também se sentia inquieto. O homem à sua frente era ao mesmo tempo familiar e estranho, seu irmão, mas quase desconhecido. O menino que fora enviado embora agora era um líder maduro, chefe de muitos, e naquele momento não estavam como rivais, nem como o escolhido e o rejeitado, mas como filhos enlutados. O silêncio permaneceu, sem abraços, sem palavras duras, apenas respeito mútuo. Um espaço ficou entre eles, não de conflito, mas de caminhos não compartilhados e vidas não cruzadas. Quando o último punhado de terra caiu, Ismael foi o primeiro a partir. Montou seu cavalo, lançou um último olhar para a entrada da caverna e partiu, não fugindo, apenas continuando sua jornada. Isaque permaneceu. Ele daria seguimento ao legado da promessa, vivendo entre rebanhos, altares e uma linhagem construída sobre a fé. Mas jamais veria seu irmão novamente. E Ismael também jamais voltaria. O deserto o chamava, a solidão era seu santuário, a liberdade sua verdade. E embora seus caminhos tenham se separado, suas histórias permaneceram entrelaçadas, porque o que une irmãos não pode ser desfeito pelos anos, pela distância ou pela sepultura. Deus se lembra. Naquele dia, 2 irmãos colocaram seu pai na terra, mas o espaço entre eles permaneceu. O deserto faz mais do que cobrir. Ele oculta, mas também preserva. Como pergaminho soprando ao vento, ele guarda a memória daqueles que um dia caminharam com coragem e dignidade. O nome de Ismael já não era apenas seu. Tornou-se um símbolo, uma voz ancestral ecoando pelas gerações através dos desertos da Arábia, desde os limites do Egito até as margens do Eufrates, das montanhas às costas. Um nome sussurrado pelo vento em mercados e tendas de nômades. Seus descendentes controlavam as rotas comerciais, não pela força, mas com sabedoria, adaptação, visão e firmeza. Conheciam cada nascente de cor, cada sombra lançada pelas pedras e o padrão das estrelas que guiavam as caravanas. Para eles, o deserto não era obstáculo, era um mapa vivo. Os ismaelitas governavam as rotas, por onde passavam ouro, incenso, sal, perfume, especiarias e mirra. Comerciantes da Fenícia, da Babilônia e do Egito tinham que negociar com eles, cruzar suas terras e respeitar seus termos. Qualquer um que quisesse alcançar mundos distantes precisava passar por onde os filhos de Ismael guardavam as areias. As tendas de Quedar, por exemplo, tornaram-se lendárias. Tecidas com tecidos escuros e resistentes pelas mulheres da tribo, resistiam às tempestades e ao tempo. Visíveis a quilômetros, sinalizavam boas-vindas ou alerta. Séculos depois, os profetas de Israel ainda as mencionariam. Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos falaram dos descendentes de Ismael como presença inegável no equilíbrio de poder do deserto. Não era conquista, era influência. Não era domínio imposto, mas autoridade nascida de raízes profundas. Os descendentes de Ismael formaram clãs estruturados, cada um com suas tradições, líderes e alianças. Mas compartilhavam um vínculo, um nome passado por alguém que não foi escolhido por reis, mas chamado por Deus. Entre eles, a liberdade era mais valiosa que qualquer riqueza. Nenhum trono os atraía, nenhuma capital os prendia. As dunas eram sua cidadela, as estrelas seu teto, o brilho da fogueira ao entardecer, seu espaço sagrado. Mesmo os maiores reinos os reconheciam como uma nação distinta. Enquanto a linhagem de Isaque erguia altares e se reunia em aldeias por Canaã, os filhos de Ismael se espalhavam em espirais, como o vento que toca cada canto da terra. Suas posses eram poucas,
seus espíritos vastos, seus olhos atentos. Transmitiam sua história pela voz. Contavam sob as estrelas a história de seu antepassado. Da voz divina no deserto, da fonte que surgiu quando toda esperança desapareceu, do arco que nunca errava e do menino cujas lágrimas chegaram ao céu. As gerações mudaram, mas os nomes permaneceram. Nebaiote ficou conhecido como progenitor dos nabateus, construtores de cidades em pedra e senhores do comércio árabe. Quedar tornou-se símbolo de homens valentes e mulheres dignas. Dumá, Massá, Tema, cada um virou casa, nome, herança. Um passado vivo, contado aos filhos e passado aos netos. Eles nunca esqueceram sua origem, conheciam suas raízes, e embora tivessem sido afastados da tenda de Abraão e não recebessem porção alguma em Canaã, herdaram o que nenhuma mão podia tirar, o favor de Deus, prometido e cumprido. Ismael já não caminhava entre eles. O tempo lhe concedera uma velhice em paz. Mas o que seus olhos já não viam, seus descendentes levavam adiante. Em cada oásis, um clã. Em cada mercado, um legado. Em cada caravana, um resquício do espírito de quem um dia enfrentou a morte e foi erguido pela mão do Altíssimo. Mesmo aqueles que desconheciam sua história completa, honravam seu nome ao ouvi-lo. Era como se o próprio deserto sussurrasse: aqui andou alguém que o mundo esqueceu, mas o céu jamais. Aqui viveu um homem que começou com quase nada, mas semeou em abundância. Aqui se ergueu um povo sem trono, mas guiado por propósito duradouro. Por onde passavam, os descendentes de Ismael deixavam rastros de ordem, sabedoria e força silenciosa. Eles não escreveram leis, mas suas vidas inspiraram códigos não ditos. Não ergueram templos, mas observavam os céus em busca de sinais. Não buscavam impérios, mas seu movimento lhes dava autoridade. Suas tribos cresceram, unindo-se a povos vizinhos, e através das gerações a memória do pai persistia, pois tudo o que se tornaram começou com um menino debaixo de um arbusto, um choro que alcançou os céus e nunca foi esquecido. Homens podem cair, mas suas vozes ecoam. Quando o vento do deserto sopra pelas tendas quietas, ele carrega sussurros antigos, ecos enterrados na poeira, fragmentos de um legado flutuando pela areia. Entre esses sussurros, um se recusa a desaparecer, a voz de Ismael. Embora seus pés já não toquem a terra, embora suas mãos não puxem mais a corda do arco, embora seus olhos não busquem mais o horizonte, seu legado respira por meio de sua linhagem crescente, espalhada pelo Oriente, os filhos do seu nome. Seus filhos tiveram filhos. Dos 12 príncipes surgiram tribos, e dessas tribos nasceram regiões e reinos. Estenderam-se pelas areias de Parã, pelos vales árabes e até as fronteiras da Mesopotâmia. Não eram ruínas do passado, eram fundações do que viria depois. O que nasceu no exílio se tornou um povo reconhecido, tanto pelos registros divinos quanto pelos registros humanos. Os profetas de Israel, mensageiros de Deus, começaram a falar seu nome. Isaías, o vidente, escreveu sobre Quedar, filho de Ismael, e suas tendas duradouras, seus grandes rebanhos e seus guerreiros. Isaías 21, 16 a 17. Jeremias nomeou as tribos do deserto, Dumá e os outros descendentes do filho rejeitado. Jeremias 49, 28. Ezequiel, escrevendo de uma terra estrangeira, também descreveu os comerciantes árabes, os mercadores da linhagem de Ismael que levavam produtos até Tiro. Ezequiel 27, 20 a 21. A Bíblia, que antes apenas sussurrava seu nascimento, agora proclamava seu legado com ousadia, não como forasteiros, não como esquecidos, mas como uma voz legítima dentro da narrativa sagrada. Quedar, nascido da linhagem de Hagar, tornou-se símbolo da vida árabe, um povo forte, hábil no comércio, destemido em batalha. Suas tendas foram registradas, não por fraqueza, mas por resistência.
As tendas de Quedar passaram a representar força e perseverança. Até os salmistas conheciam o nome. Ismael já não era apenas o menino vagando pelo deserto. Tornou-se símbolo, um legado tecido no caminho da revelação divina. No Salmo 120, o poeta clama: Ai de mim que peregrino em Meseque e habito entre as tendas de Quedar. Mesmo aqueles que viam os ismaelitas como distantes reconheciam seu peso na história, pois estavam por toda parte. Seus rebanhos sustentavam reis, suas caravanas traziam tesouros e seus territórios faziam fronteira com vastos impérios. E mesmo os que jamais ouviram toda a história de Hagar conheciam o nome de seu filho. O tempo não conseguiu apagá-lo. Sua distância da tenda de Abraão não o afastou da lembrança de Deus. A promessa ainda permanecia. Também farei do filho da serva uma grande nação, porque ele é teu descendente. Gênesis 21, 13. E agora, o mundo começava a ouvir o eco dessa promessa. Nos cânticos sagrados dos salmos e nas visões dos profetas, a voz do menino do deserto retornava, não como lamento, mas como legado, não como ruído, mas como resposta divina. Seus filhos fizeram mais que negociar. Moldaram valores, criaram costumes, códigos sociais e sistemas de justiça. E mesmo sem títulos reais, sua influência alcançou palácios. Mapas antigos não podiam ser desenhados sem cruzar sua linhagem. A profecia continuava viva. O menino que um dia chorou sob espinhos do deserto agora falava através de rolos, canções tribais e nomes registrados na história sagrada. Se Hagar tivesse visto, ela teria sorrido. A serva desprezada, a mulher que fugiu da dor, a mãe que sussurrou: Não posso vê-lo morrer. Ao colocar o filho no pó, agora veria que ele não morreu. Ele viveu, tornou-se forte, liderou nações, e sua voz foi ouvida. As Escrituras o lembraram, a história o lembrou, e Deus nunca o esqueceu. O deserto ficou em silêncio. Não havia vento forte, nem invasores, nem sinos de caravana. Apenas uma brisa lenta e constante, movendo-se como uma oração sobre as pedras antigas. Isso não era um fim, apenas o fechamento de um capítulo. Ismael caminhou sozinho naquela manhã. Seus passos já não eram firmes, suas mãos já não eram fortes, mas seus olhos carregavam tudo: lembrança, convicção, dor e a verdade do cumprimento. Cada passo era uma memória. O dia em que foi lançado ao exílio, as lágrimas de sua mãe, o silêncio de seu pai, o momento em que pensou que tudo havia acabado. E então, a voz de Deus rasgou os céus. Deus ouviu o menino. Gênesis 21:17. Ele nunca esqueceu essas palavras. Elas não eram apenas escritura, eram a história de sua vida, resumida em uma única frase. Ao se aproximar do capítulo final de sua jornada, ele olhou para trás, não com amargura, mas com clareza. Embora os homens o tenham rejeitado, Deus o levantou. Embora tenha sido expulso das tendas, recebeu terra vinda do céu. Embora excluído da aliança, tornou-se seu cumprimento para muitos. Ismael finalmente compreendeu o mistério que sempre o cercou, mesmo antes do nascimento. Não foi por acaso que seu nome significava Deus ouve, pois sua vida provou que Deus escuta, até mesmo aqueles que o mundo esquece. Em 1 Samuel 2:30 está escrito: Aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Ismael não teve herança terrena, mas possuía fé inabalável. Não construiu altares, mas caminhou em obediência. Nenhuma bênção foi proclamada em voz alta sobre ele, mas vieram respostas silenciosas, respostas que mudaram destinos. Enquanto outros buscavam glória e legado, Ismael caminhava pelas margens, e foi nessas margens que Deus iniciou novos começos. Deus nunca o abandonou, nem por um instante. Quando Abraão permaneceu calado, Deus falou. Quando Sara o expulsou, Deus abriu a terra para revelar um poço.
Quando não havia abrigo, nem água, nem sombra de árvore, os olhos de Deus ainda estavam sobre ele. Seu arco já não cortava os céus. Suas flechas agora repousavam em silêncio. Seus pés buscavam o lugar de descanso final. Mas seu espírito permanecia firme. Ele havia vivido exatamente como a promessa declarava. Farei dele uma grande nação. Gênesis 21, 18. E isso nunca foi apenas sobre sangue ou herança. Ismael tornou-se um símbolo, uma prova viva de que os esquecidos também podem ser escolhidos, que Deus não julga pelo status, mas pelo que há no íntimo de um homem. Ele sabia que não era apenas uma nota de rodapé na história de outro. Era um testemunho vivo. Seu nome ecoaria através dos tempos. Seu povo abriria caminhos. Seus filhos seriam contados, seus clãs respeitados. Seu legado viajaria com os ventos do deserto até o último grão de areia. Sentado à entrada de sua tenda, nas planícies de Havilá, Ismael olhou para o alto pela última vez. O sol se punha, mas dentro dele algo novo começava a nascer. A eternidade. Não esculpida em pedra ou nobreza, mas selada pela memória divina. Suas esposas, filhos, netos e servos se reuniram, e naquele momento sagrado, ele não fez um discurso de despedida. Disse apenas, sou aquele a quem Deus ouviu, e eles entenderam, pois sua jornada estava escrita nas mãos calejadas deles, nas solas gastas das sandálias e na força silenciosa de suas tribos. Deus ouviu. Deus viu, Deus sustentou. Ismael deitou-se junto aos seus, foi reunido ao seu povo, e no silêncio do deserto, que o abraçou pela última vez, não houve lamento, apenas reverência. A voz do menino, um dia esquecido pelo mundo, agora alcançava os ouvidos do céu. Deus ouviu, Deus viu, Deus cumpriu, e aquele que foi lançado fora tornou-se eterno. O tempo pode avançar, mas as promessas de Deus permanecem. As areias movem-se com o vento, marcadas por pegadas já apagadas. Tribos nascem, impérios desabam, nações surgem novamente. Mas entre todas as histórias que o deserto já guardou, uma permanece. A história de Ismael. Ele foi o menino que não deveria sobreviver, aquele deixado para trás, excluído das promessas humanas, rejeitado por aqueles a quem chamava de família. Mas também foi aquele que Deus escolheu para ouvir. Ismael nunca construiu um templo, mas seu nome se tornou a base de um povo. Nunca reinou em Jerusalém, mas seus descendentes ergueram tendas que ultrapassaram os horizontes. Não se assentou ao lado de reis, mas seu sangue corre nas veias de guerreiros, visionários e poetas. Seu legado espiritual atravessou os séculos. Não se pode contar a história do Oriente Médio ou da humanidade sem mencionar seu nome. Os filhos de Ismael tornaram-se tribos fortes, quedaritas, nabateus, temanitas. Seu legado ainda é lido hoje em ruínas e manuscritos. Na tradição islâmica, Ismael é reverenciado como profeta e patriarca, ancestral de Maomé, o último profeta do Islã. Para muitos muçulmanos, seu sangue representa lealdade a Deus, e sua vida é símbolo de submissão e resistência. A história de sua disposição para ser sacrificado ao lado de Abraão é lembrada todos os anos durante o Eid al-Adha, uma celebração de entrega e confiança na sabedoria divina. Na Bíblia, Ismael permanece, não como coadjuvante, mas como testemunho de que Deus se lembra dos que outros esquecem. A Bíblia, o Alcorão e as tradições orais árabes preservam sua voz. Mas sua voz não é apenas som do passado. Ela ainda fala. Ela chama os invisíveis, os rejeitados, os esquecidos. Consola mães que choram no silêncio por filhos injustiçados. Alcança almas errantes, sedentas por esperança. Chama os que sentem que seus nomes são fardos, ansiando por serem vistos. Ismael é o lembrete eterno, Deus ouve.
E se Deus um dia ouviu um menino perdido na areia, sozinho, fraco, esquecido, Ele ainda ouve. Ainda hoje, numa era de conflitos e curas, de divisão e reconstrução, a história de Ismael permanece como ponte entre nações, entre irmãos, entre fé e pertencimento. Sua história não termina no túmulo. Ela respira onde quer que a poeira se acumule, onde o silêncio persista, onde a esperança se recusa a morrer. Para você, que já se sentiu deixado de lado. Para você, esquecido pelos outros. Para você, sem título, sem legado herdado. A jornada de Ismael também é sua, porque sua vida prova isto. A memória não é escrita por mãos humanas. É Deus quem escreve a eternidade, uma palavra de cada vez com traços de graça. E a voz que um dia declarou: chame-o de Ismael, pois o Senhor ouviu tua aflição. Ainda ecoa nas areias da sua alma. O mundo pode esquecer. As pessoas podem desviar o olhar, mas Deus ouve, Deus vê, Deus responde. E a história de Ismael não é apenas contada, ela ainda fala.